Olá pessoal, tudo bem? Então chegamos a mais uma semana de atividades online, mais uma aula de matemática, e na aula de hoje a gente vai iniciar um assunto novo que fala sobre proporcionalidade e razão, beleza? Então vem comigo e vamos para a aula. Então na aula de hoje nós vamos iniciar um novo capítulo que tem sobre o tema proporcionalidade, tá ok? E nessa aula a gente vai falar sobre a ideia de proporcionalidade e de razão, tá bom? O que seria isso? Para jogar essa ideia e todo mundo entender, eu vou dar aqui um exemplo bem simples e bem prático para ficar claro para todo mundo, tá? Então vamos aqui colocar uma lata de leite em pó, tá? Acho que quem nunca tomou leite em pó, quem nunca colocou na água, misturou para virar leite e tomar ou com cuscuz ou com café, ou sei lá, de qualquer jeito, né? Enfim. Então, um exemplo é a lata de leite em pó e o modo de preparo que ela é feita, né? Que a gente faz o leite, no caso. Temos aqui um exemplo, né? Não sei se é verídico, porque eu mesmo faço na doidiça. Mas está dizendo aqui no nosso exemplo que para cada copo de água de 180 ml é para a gente colocar 2 colheres de sopa de leite em pó e misturar bem, tá? Ou seja, para cada copo de água a gente vai colocar 2 colheres de sopa de leite. Isso é uma relação de razão, certo? Para cada copo de água nós colocamos 2 colheres de sopa de leite. Então nós temos aí a ideia de razão implícita nisso, certo? E outra, a proporção se dá no fato de que você sempre faz, sempre faz só um copo de leite. E se for para a família toda, só um copo de leite vai dar? Bom, geralmente a gente, quando vai fazer para todo mundo, coloca numa panela, numa vasilha, numa jarra, né, uma quantidade maior, e aí faz leite para todo mundo. E como é que a gente vai contar isso? Então, basicamente a proporção é isso. Aqui no modo de preparo está falando em relação a um copo, tá? E se a gente for fazer, por exemplo, 3 copos, aí basta a gente pensar, né? Se para um copo é utilizar 2 colheres de sopa de leite em pó, então se for 2 copos vão ser 4 colheres, se for 3 copos vão ser 6 colheres, se for 4 copos vão ser 8 colheres, né? Então a gente vai começar a pensar nisso. Então por isso que eu coloquei aqui. E se a gente precisar fazer uma quantidade de leite maior do que um copo? Por exemplo, 10 copos. Uma jarra lá que cabe 1.800 ml, que é 10 vezes 180, né? Então basta a gente fazer. Se eu fiz 10 vezes a quantidade de copo, basta eu manter a mesma proporção e fazer 10 vezes a quantidade de colheres. Ou seja, 10 vezes 2, 20 colheres de sopa de leite, certo? E misturar bem. Então proporção é isso, quando você mantém a mesma medida. Se você muda o tamanho de uma quantidade, aumenta ou diminui, você pega e aumenta ou diminui a outra quantidade também. Isso acontece também muito quando a gente vai fazer suco, né? Tá lá dizendo, prepara 1 litro. Mas se você só vai fazer um copo, aí você coloca menos, né? Do suco. Se você vai fazer um bolo, aí tá lá na massa dizendo que você vai fazer um bolo de 1 kg de massa, mas a sua forma é só meio quilo. E aí, o que é que você faz? Você divide todos os outros ingredientes, você vai fazer só a metade. Não é assim? Então, isso é a proporção, tá? E a razão? A razão é a relação entre uma quantidade e a outra. Não era 1 copo de água e 2 colheres de sopa de leite, né? 2 colheres de sopa de leite em pó. Então, a razão é a relação 1 para 2. 1 copo para 2 colheres. A gente representa, assim é mais jeito de falar. 1 para 2 é forma de falar, tá bom? Mas a gente representa geralmente 2,2, que representa uma divisão, certo? 1 dividido para 2. Ou, que é muito mais frequente a gente utilizar 1 sobre 2 na forma de fração, certo? Esse é o mais frequente de fazer. Então, uma razão
a gente sempre vai ver relação o copo de água em relação à quantidade de leite. Quem eu falei primeiro? Falei o copo de água, então é 1. Então por isso que o 1 veio em cima. Em relação à quantidade de colheres de sopa de leite, quantas colheres são? 2, por isso que o 2 veio embaixo, certo? Sempre o que eu falar primeiro vai vir em cima e o que eu falar depois vai aparecer embaixo, beleza? Então, a razão entre duas grandezas, entre duas coisas, em geral, é a divisão de uma pela outra. Sempre a que eu falar primeiro, eu vou colocar primeiro na conta. E sempre a que eu falar por último, vai aparecer por último também na conta. Sempre a ordem que eu falo interfere na conta, certo? Vamos ver aqui uns exemplos para a gente se ligar mais. Então, no exemplo anterior, a gente tínhamos uma quantidade de 1 copo de água, né, para 2 colheres de leite. Portanto, a razão da quantidade de água para a quantidade de leite é de 1 para 2. Por quê? Porque eu falei primeiro a água. Era 1 copo de água, 2 colheres de leite. Certo? Se quisermos a quantidade de leite em relação à quantidade de água, veja que agora eu troquei. Coloquei o leite primeiro em relação à quantidade de água por último. Então, vamos ter 2 para 1. Então, a forma que eu falo muda totalmente a conta. Tá? Então, você tem que prestar atenção nisso. Prestar atenção do jeito que a gente fala. Vamos ver aqui mais esse exemplo, tá? Na turma do 7º ano X, sei lá, qualquer 7º ano, há 15 meninos e 20 meninas. Então, vamos ver aqui a razão, né? Então, a razão entre o número de meninos em relação ao número de meninas é de 15 para 20, certo? Por que 15 para 20? Porque eu falei primeiro o número de meninos, então 15. E por último o número de meninas, 20. 15 para 20. Agora uma observação, tá? É que essa fração 15 sobre 20, ela não é irredutível. Ou seja, tem como a gente reduzir ela. Então é importante que quando tiver como reduzir, a gente faça essa redução. Então perceba que tanto 15 quanto 20 dá para a gente simplificar eles por 5, né? Então, a gente vai simplificar por 5. Quando eu divido 15 por 5, dá 3. E quando eu divido 20 por 5, dá 4. Certo? Então, vamos simplificar por 5. E essa fração vai ficar 3/4. Beleza? Já se eu falasse a razão entre o número de meninas em relação ao número de meninos, veja que eu troquei a ordem. Agora eu falei primeiro meninas e depois eu falei meninos. Então, se eu mudei a ordem, muda a ordem da fração também. 20 sobre 15. É o contrário do que estava em cima. Pelo mesmo motivo do que eu falei em cima, né? Dá para simplificar 20 e 15. Pelo mesmo motivo também, a gente observa que o 20 dá para dividir por 5 e o 15 também dá. Então a gente vai fazer essa divisão, que aí vai ficar 4/3. Tá ok? 4/3. É a fração irredutível que representa essas duas razões aí. Beleza? Então a gente pode observar que no 7º ano X, para cada 3 meninos, há 4 meninas. Beleza? É isso que nos diz a razão. Se eu separar em grupos, né, esses alunos, a cada 3 meninos que eu arrumar, eu vou arrumar também 4 meninas, para poder dividir os grupos certinho, certo? É isso que a razão nos diz. Seguindo aqui, para a gente finalizar essa ideia de razão, a gente muitas vezes vê falar sobre a porcentagem em relação à razão, né? E aí, como é que a gente vai utilizar a porcentagem na razão? Se a gente tiver uma razão e a gente quiser transformar ela em porcentagem, viu lá que no final deu uma fração? Basta a gente fazer aquela divisão da fração e depois no resultado a gente vai colocar a vírgula que aparecer, sempre aparece a vírgula, tá? A gente vai colocar ela 2 casas para a direita. E aí o valor que der, a gente coloca em porcentagem,
Vamos ver aqui. Suponha a razão que a gente tinha aí no exemplo anterior, 3 quartos, né? Então a gente vai dividir 3 por 4. Dividindo 3 por 4, se você fizer, vai dar... 3 não dá para dividir por 4, aí vai colocar 0, e aí vai fazendo a conta. Lembra como é que faz, né? O resultado vai dar 0,75. 0,75, beleza. Aí agora eu vou andar essa vírgula que está aqui, eu vou andar ela 2 casas para a direita. Então, se está aqui, eu vou andar 2 casas para a direita. Vai vir 1, 2. Então, andando 2 casas para a direita, a gente encontra o número 0,75. Como o 0 na frente não vale nada, né? A vírgula ficaria aqui no final, mas também não tem nada, não precisamos colocar ela, tá? Só se tivesse mais números, se tivesse, por exemplo, 2 ou 3, aí a gente colocaria a vírgula. Mas como não tem número nenhum, ela também some. Então, o 0 na frente não vale nada, a vírgula também sumiu, isso quer dizer que ficou só 75. Então, quer dizer que a porcentagem é de 75%, tá ok? E se for o contrário, se a gente tiver uma porcentagem e quiser transformar ela em razão, aí é mais fácil ainda, tá? Basta a gente pegar a quantidade que tiver lá na porcentagem e transformar isso numa fração que o denominador é igual a 100, ou seja, o número que está embaixo da fração fica 100. Então a gente faz o seguinte, ó, supõe aí a porcentagem de 80%. Então eu vou pegar esse 80%, vou fazer um tracinho aí embaixo dele de fração e vou colocar o 100 embaixo. Então fica 80 sobre 100, né? O nome porcentagem quer dizer por 100. Então 80%. Olha aqui, ó. Ah, por isso, né? É por isso mesmo. Só que agora a gente tem 80 sobre 100 e a gente observa que isso não é uma fração irredutível. Ou seja, tem como reduzir ela. Então, a gente vai começar a observar quais são os números que eu posso reduzir ela e vou ver que dá para simplificar o 80 por 20, 80 dá para dividir para 20, tá ok? E o 100 também dá para dividir para 20. Então, como os dois dão, a gente simplifica isso daí por 20. E quando a gente fizer essa simplificação, 80 dividido para 20 dá 4, 100 dividido por 20 dá 5. Tá ok? Então o resultado dessa razão fica 4 quintos, tá bom? Então é isso, pessoal. A nossa aula de hoje é mais para falar um pouquinho sobre isso. A gente vai colocar aqui uma atividade, vocês já estão vendo aí no link da descrição desse vídeo e também no nosso grupo de mensagens, né? Então eu espero a atividade de vocês, fiquem todos com Deus, boa semana a todos, tchau, tchau.